Capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o penhor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do presente não são para comparar com a glória por vir, a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou.
Irmãos, o capítulo 8 de Romanos, ele é a menção mais completa do Novo Testamento sobre o assunto do Espírito. Observe novamente aí na sua Bíblia que nós lemos 30 versos do capítulo 8 de Romanos. Desses 30 versos, 13 deles fazem referência ao Espírito Santo. 13 de 30. É uma porcentagem enorme, quase metade. E dentre os 30, novamente, 18 vezes aparece a palavra Espírito, se referindo ao Espírito de Deus, já que em uma ocasião aparece também a palavra Espírito, se referindo ao nosso Espírito. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Mas são 18 vezes a palavra Espírito, com letra maiúscula, embora, aí na sua Bíblia, no seu versículo 15... recebestes o Espírito de adoção, está com letra minúscula. Espírito de adoção. Mas isso é um erro. Porque o Espírito de adoção é o Espírito Santo. Não existe Espírito de adoção com letra minúscula, né? Esse Espírito é referência ao Espírito Santo. Ele é o Espírito de adoção que nós recebemos e que vivificou o nosso Espírito. Então, essa expressão aí deveria estar em letra maiúscula, como está no original. Então, são 18 vezes a palavra Espírito Santo, ou Espírito de adoção, como está aí, termos que se referem ao Espírito Santo. 30 versos, 18 vezes. Vejam que grande conteúdo. Então, essa é uma menção bastante exaustiva sobre esse assunto, Espírito Santo. Então, nós vamos estudar um pouco esse texto hoje. E, se o Senhor permitir, numa outra reunião, depois desse final de semana, nós vamos compartilhar um pouquinho a respeito de avivamento espiritual, como eu disse para os irmãos que faríamos. Hoje, então, possivelmente nós vamos estudar esse último texto, digamos que doutrinário, sobre esse assunto Espírito Santo. Muito importante. Deixei esse texto para o final propositalmente. Ele poderia ser estudado logo no início, porque é um texto cheio de conteúdo sobre esse assunto. Veja, pelo próprio número de menções, como eu já citei aqui, né? 18 vezes. O Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito. Tudo que o Espírito faz. Irmão, no versículo 2 desse capítulo 8, vá observando na sua Bíblia, já existe uma primeira menção importante a respeito de algo imensamente gracioso da parte de Deus, dado a nós, com relação a essa ação do Espírito Santo. Veja que o verso 2 diz assim: a lei do Espírito da vida. Que expressão linda, irmãos. Eu acho que talvez a melhor forma de ilustrar seja usando uma figura simples. Existem algumas leis que só podem ser contrariadas por outra lei. Elas não podem ser revogadas. Elas só podem ser contrariadas por outra lei. Por exemplo, a lei da gravidade. Ela não pode ser revogada dentro da atmosfera terrestre. Tem que sair dela para você deixar de experimentar a gravidade. Mas a lei da gravidade pode ser superada, não revogada. Ela vai continuar agindo todo o tempo, 24 horas por dia, enquanto estivermos nessa atmosfera. Mas ela pode ser contrariada por uma lei que de alguma forma possa superá-la. Então, por exemplo, o uso correto de uma outra lei, né, da física, chamada lei da aerodinâmica, ela pode contrariar a lei da gravidade, não revogá-la, mas sobrepujá-la. Por isso, é claro, o avião pode sair do chão com todo aquele peso, por causa de uma outra lei, a lei da aerodinâmica, né? Não anula a lei da gravidade, mas faz com que a lei da gravidade possa ser então sobrepujada por uma lei maior, uma lei que a supera. Não é claro isso no mundo físico? A lei da aerodinâmica supera a lei da gravidade. Nenhum avião voaria sem a lei da aerodinâmica. Irmão, o que está dizendo o versículo 2 de Romanos 8? Exatamente isso. Duas leis. A primeira, vamos colocar como a lei da aerodinâmica espiritual. Aí diz, a lei do Espírito da vida. Veja essa expressão, Espírito da vida. Um pássaro, ele também sobrepuja a lei da gravidade.
não é? Se um pássaro estiver voando e morrer, ele cai. Mas enquanto ele tem vida, a vida inerente ao pássaro faz com que ele também sobrepuja a lei da gravidade. Ele pode elevar o seu peso para cima. Nós não podemos fazer isso. O pássaro pode. Não é assim? Então veja o que esse versículo 2 está dizendo. É exatamente isso. A segunda expressão desse versículo 2 fala sobre uma outra lei. Lei do pecado e da morte. Veja que ela não pode ser anulada. Veja que ela vai permanecer conosco durante toda a nossa vida terrena. Paulo fala, olha para cima um pouquinho no contexto, para quem sabe nós entendemos melhor esse assunto tão importante, irmãos. Tão importante. Olha o versículo 22 do capítulo 7, logo acima. Porque no tocante ao homem interior, o que a Bíblia chama de homem interior é o nosso espírito. É o que o versículo 15 do capítulo 8 diz. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Então essa palavra homem interior, ela é nada mais, nada menos do que o nosso espírito, o homem interior. Então Paulo está dizendo, no tocante ao homem interior, ao meu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Então essa é uma lei. Agora olha o verso 23. Mas vejo agora onde? Não no meu espírito, no meu homem interior, mas agora eu vejo aonde? Nos meus membros. Uma outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Lei do pecado, aí no verso 23 do capítulo 7, a mesma que foi mencionada no capítulo 8, versículo 2, acrescida da palavra morte, né? Porque essas duas verdades são correspondentes. O salário do pecado é a morte. O pecado reinou pela morte, como Paulo falou em Romanos aí já várias vezes, né? Então, a lei do pecado, ou lei do pecado e da morte, contra a lei do meu homem interior. Então veja a guerra, como Paulo usou a palavra aí, guerra. Vejo outra lei, guerreando. Então, meu irmão, que assunto importante nós estamos tocando aqui. Porque nesses 2000 anos de história da igreja, muita coisa confusa foi falada sobre esse assunto. Como eu até já mencionei de leve algumas coisas para os irmãos. Algumas pessoas pregaram, por exemplo, uma doutrina em que se dizia que na medida em que aquele que já nasceu de novo, aquele que já conhece o Senhor então, não o ímpio, não aquele que não conhece o Senhor Jesus como seu pessoal salvador, mas aquele que já nasceu de novo, então, o Espírito Santo habita nele, na medida que ele for desenvolvendo a sua salvação, o pecado vai ser erradicado da sua natureza. E isso não é um ensino bíblico correto realmente. Porque a Bíblia não ensina a erradicação do pecado. Esse é um dos versos que deixa muito claro. A lei do pecado e da morte, que está na nossa carne. E o que é nascido da carne, a carne vai permanecer carne. Como que o Senhor trabalha então em nós, nesse assunto de santificação, depois que nós nascemos de novo? Ele vai nos ensinar, na medida em que andamos em comunhão com Ele, a experimentar o poder da sua vida do Senhor Jesus ressurreta. É o que a Bíblia chama de lei do Espírito da vida. Se você quiser um outro nome para a lei do Espírito da vida, pode dar esse nome. Você vai estar sendo profundamente bíblico. Lei do Espírito da vida é o poder do Cristo ressurreto vivendo em nós. Paulo em Gálatas 2 ele diz assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é? O que é Cristo vive em mim? É esse operar da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, como ele fala nesse capítulo. Em Gálatas ele usa uma outra forma para dizer também a mesma coisa. Em Gálatas 5, quando ele fala assim, andai no Espírito e jamais satisfareis o quê? A cobiça da carne. Os irmãos estão vendo? Os termos são todos o mesmo, paralelos. Lei do Espírito da vida. Ou o próprio Espírito singular, andai no Espírito. Ou o poder da vida ressurreta de Cristo em nós. É tudo a mesma coisa. Quem vem habitar em nós é o Espírito Santo. E esse habitar dele em nós, irmãos, faz com que... Agora vai entrar um C aqui, um C bem grande, porque é condicional mesmo. Depende de algo. Depende de um responder teu. A ação não é iniciada por você, nem por você crente. E muito menos por aquele que não conhece o Senhor.
né? A ação é sempre iniciada pelo Espírito Santo. Mas de alguma forma, inexplicável, sim, misteriosa, há um responder do nosso coração. Como o livro de Hebreus diz. Hoje, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então há uma resposta à nossa graça, né? Mas a ação sempre é dele, sempre é de Deus. Quando nós respondemos, o que nós experimentamos? O poder da vida ressurreta de Cristo. A vitória dele em nós. Quando nós não respondemos a essa convicção interior, esse falar do Espírito, o que João chama na epístola dele de ensino da unção, lembra de João? 1 João 2? A unção que dele recebeste permanece em vós. Que unção é essa? O Espírito. Que unção é essa? É a própria pessoa de Cristo, pelo Espírito dele, Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito, vivendo em nós. A unção, o Espírito, a lei do Espírito, Cristo em nós, é tudo a mesma coisa. Com ênfases e colocações diferentes. Então, se nós respondemos a esse ensino da unção, a esse testificar, a esse convencer do pecado, a essa direção interior, a essa intuição, olha, não faça assim, não fale assim, reveja isso que você fez, reveja isso que você falou, volte atrás nisso, peça perdão naquilo, e etc. Tudo isso é ministério do Espírito, graças a Deus, porque se dependesse de nós. Como Paulo falou no capítulo 7 aí, verso 24. Desventurado homem que eu sou. Esses somos nós. Desventurado homem que eu sou. Sem esperança, né? Imagine, irmão, se esse relato dessa tão gloriosa salvação de Deus que Paulo registra em Romanos acabasse aqui. Irmãos, vai pensar? Lá no comecinho ele falou, nós já fomos justificados, mas ser justificado é uma posição, né? É algo objetivo. Depois ele vai para o capítulo 5 e mostra que 5 e 6, que aqueles que estavam em Adão, eles foram colocados em Cristo, em união com Cristo, porque creram nele. Então vivem em união com ele. Isso também é muito maravilhoso, mas ainda é uma posição. Imagine se ele entrasse do capítulo 6 para o 7, falasse sobre a lei e terminasse o livro de Romanos assim, no versículo 24 do capítulo 7. Que coisa terrível, né? Nós íamos saber que nós fomos justificados, graças a Deus. Nós íamos saber que nós estamos em Cristo, graças a Deus também. Não vamos para o inferno. Mas será que a salvação é só isso? Será que é só ser justificado e ponto final? Será que é só não ir para o inferno e ponto final? Será que é só estar em Cristo e ponto final? Não, é muito mais que isso. É estando em Cristo, tendo sido justificado em Cristo, poder ter Cristo em nós. Isso é o que o capítulo 8 de Romanos faz. O capítulo 8 de Romanos vai mudar o foco. Até o capítulo 7, Paulo está enfocando mais o nós em Cristo. Nós em Cristo. Nós em Cristo. O que Cristo fez. No 8 ele vai começar a mostrar a verdade do lado contrário. Cristo em nós. Cristo em nós. Então ele termina o capítulo 7 dizendo, desventurado o homem que eu sou. Porque há uma lei nos meus membros, lei do pecado, que guerreia contra a lei do meu homem interior. Ele chama aí também de lei da minha mente, né? Seu espírito, que edificava a sua mente, tinha então uma lei. Agora os seus membros, uma outra lei, né, que o arrastava para fora desse eixo. Então Paulo falou dessa guerra e falou, que estado miserável é esse? Que estado miserável é esse? Esse estado de guerra contínua. Mas ele não parou aí. Ele prossegue imediatamente no verso 25 do capítulo 7. Forma o contexto para o capítulo 8. Olha o que ele fala no verso 25. Se a história fosse miserável no que concerne a salvação do Senhor, né, e acabasse no versículo 24, Paulo não poderia começar o 25 com graças. Graças pelo quê? Graças porque nós somos miseráveis? Graças porque nós somos desventurados? Graças porque nós vamos ficar guerreando a vida inteira? Não. Graças a Deus, porque por Jesus Cristo, embora a lei do pecado e da morte continue atuando nos nossos membros, nós podemos ter e temos uma outra lei. Agora voltamos na ilustração do avião e do pássaro. Nós temos em nós uma outra lei, que não faz com que a primeira seja anulada. A primeira continua, operando na sua carne. Se você andar segundo a carne, você caminha para a morte. Como Paulo fala aqui. O pendor da carne dá para a morte. Versículo 6. Olha aí, Romanos 8, 6. O pendor da carne dá para a morte. Isso é para nós, cristãos. Nós já nascemos de novo.
Então essa lei do pecado e da morte continua operando. Onde? Na carne. A lei do pecado e da morte opera na carne. O que é a carne? Natureza humana pecaminosa. Carne é aquilo que nós somos desde o nosso bercinho. Isso aqui é carne. Rebeldes, intolerantes, egoístas, birrentos, desobedientes, não é? E toda a consequência do pecado, angustiados, aquele senso de perda de alvo, frustração, andamos, nunca chegamos a nada. Esse é o homem natural, desventurado, não é? Isso é que a Bíblia chama de carne. Esses são todos os homens que nasceram de mulher, todos filhos de Adão. Mas quando nós então, pela graça de Deus, somos colocados em Cristo, pela fé, em união com Cristo, nós nascemos de novo. Não é reforma da carne, é novo nascimento. O que é nascido da carne é carne. O Senhor falou para Nicodemos. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, Nicodemos, te importa nascer de novo. Você não precisa apenas me ouvir como se eu fosse o mestre dos mestres. Nicodemos falou assim para o Senhor: mestre, rabi, sabemos que és mestre em Israel, ninguém pode fazer essas coisas que você faz se Deus não estiver com ele. Você vê que a opinião que Nicodemos teve sobre Jesus, muitos têm hoje em dia. Jesus, ninguém pode ser colocado do lado dele. Jesus é singular, o mestre dos mestres. Irmão, saiba que você vai para o inferno com essa convicção. Isso não vai te salvar em nada. Porque a única convicção que salva é a respeito da vida do Filho de Deus, o Senhor Jesus, no que Ele é, sendo Filho de Deus, não mestre de mestres, não o maior dos instrutores, o mais iluminado, né? Era isso que Nicodemos viu. És mestre vindo de Deus. Nosso Senhor falou: olha, Nicodemos, vamos esquecer essa história de mestre. Você não pode ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Nicodemos, você não pode entrar no reino de Deus se você não nascer da água e do Espírito. Deixa para lá essa história de mestre, né? Porque te importa nascer de novo. Então, irmão, veja que ênfase preciosa esse capítulo 8 de Romanos vai nos dar. Ela vai nos ensinar aos que nasceram de novo. Esse ensino não é para o mundo, é para a igreja. Vai ensinar para os que nasceram de novo como eles podem viver triunfantemente. Como eles podem viver triunfantemente? Será que nós nascemos de novo, vamos continuar sendo o mesmo velho? Pensando de uma maneira velha, vivendo de uma maneira velha, os velhos hábitos, não é? Os velhos temores, as velhas frustrações, as velhas angústias. Alguns de nós temos problema com relação a isso, né? Nem as angústias não mudam, porque a nossa vida não cresce em Cristo, né? Pelo menos devia mudar, a gente ir para angústia nova, né? Mas às vezes nem as angústias não mudam, porque nossa vida não desenvolve em Cristo. Nós somos sempre no mesmo nível, né? Então, irmãos, o capítulo 8 de Romanos fala sobre vida triunfante. Aqueles que já estão em Cristo. Aqueles que têm uma guerra, sim, porque na sua carne opera uma lei que os arrasta para fora. Lei do pecado e da morte. Mas tem um mas aí muito tremendo, que é todo o assunto do capítulo 8, os 30 versículos. Esse mas é que há uma outra lei. Há uma outra lei que é como a aerodinâmica. Vai fazer com que a lei do pecado e da morte não seja anulada, mas seja contrariada. E essa outra lei possa vencer a lei do pecado e da morte. Como? E por que ela pode vencer? Por que a lei do Espírito da vida em Cristo pode vencer a lei do pecado e da morte? Porque Cristo se fez pecado por nós. Não comece com o Espírito, comece com Cristo. Coríntios diz assim: aquele Jesus que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, na cruz, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, porque Cristo foi feito pecado por nós, a lei do pecado e da morte foi quebrada. Ela pode ser superada agora, pelo Espírito de Cristo que habita em nós, o mesmo Cristo que morreu na cruz. O irmão vê que não é uma coisa mística. O irmão vê com que cuidado a gente precisa abordar essa doutrina. Não está dizendo aqui que o Espírito Santo é um Espírito tão poderoso que ele é capaz de operar em qualquer vida e levar essa vida a superar a lei do pecado. Não, não é nada disso. Está dizendo que o Espírito Santo está aplicando em nós tudo que o Filho de Deus fez, e que o Espírito Santo não poderia aplicar nada em nós se Cristo não tivesse feito tudo o que ele fez.
Então por que a lei do Espírito da vida pode nos levar a uma vida triunfante? A lei do Espírito da vida? Porque a lei do pecado e da morte foi quebrada pelo Senhor Jesus na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. O irmão vê? O Senhor falou exatamente isso sobre o Espírito Santo. Que ele viria habitar, João 14, 15, 16, que nós já estudamos. Ele viria habitar na igreja, habitar nos discípulos. Iria levá-los ao conhecimento de toda a verdade. Iria falar sobre Cristo. Ele me glorificará. Não é? Iria falar sobre tudo que Cristo fez. O ensino do Espírito tem um foco em Cristo. O Espírito Santo não é o espírito do misticismo, o espírito da extravagância. Ele é o espírito que revela Jesus e só. Porque nós não precisamos de nada mais do que conhecer o Senhor Jesus. Mais. As riquezas insondáveis de Cristo. Então, irmão, você vê. Agora, irmão, tem tanto assunto nesses 30 versículos que nós precisamos não é de um dia aqui não, é de um mês. Mas eu quero colocar para você mais uma coisinha sobre esse versículo 2. E depois você, por favor, medite nesses 30 versículos de Romanos 8. Medite. Leia várias vezes. E marque aí quais são os itens a respeito do ministério do Espírito. O que o Espírito faz em nós. Você vai ver quantas verdades em 30 versículos, em 18 menções. O Espírito que nos glorifica, o Espírito que intercede, que geme, e etc. Muita verdade nesses 30 versículos. Todas sobre o Espírito Santo. Mas eu queria ficar num foco aqui, para que não seja diluído demais, que você não leve nada para casa. Queria que você levasse, mesmo que poucas sementes, mas sementes concretas. Então pense comigo. Como que você prega o Evangelho? Como que você prega? Quando, por exemplo, você convida pessoas para vir à reunião da igreja, o que você pensa sobre isso? Ou quando você conversa lá no bar com alguém sobre o Evangelho, como que você prega? Você prega que ele precisa melhorar, que ele está sofrendo muito, que ele precisa levar uma ajuda? Você acha que o Evangelho é ajuda? Você acha que o Evangelho é reforma? É melhora? Irmão, se você quiser ter mais poder na pregação do Evangelho, pregue a nulidade do velho homem. Pregue a falência do homem natural. Porque aí você estará pregando o Evangelho de Cristo. Pregue que aquela pessoa que você está conversando, que o Senhor te deu aquela oportunidade, que se abriu com você, que tem mostrado seu coração para você, é uma pessoa irremediavelmente perdida. Não fique falando para ela que ela já tem uma bagagem, que ela já está quase lá, que ela está quase chegando, falta só um empurrãozinho. Quem sabe se ela for na reunião da igreja, o milagre vai acontecer. Mostre para ela que ela está irremediavelmente perdida. Porque a lei do pecado e da morte é uma lei. E lei não pode ser anulada. A única chance dessa pessoa é nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino. Eu digo isso porque você sabe muito bem, tanto quanto eu, que autoajuda está na moda hoje. Irmão, o que significa autoajuda? Significa você ajudar você mesmo. Mas autoajuda é o contrário de ajuda do Espírito. Então você deve tomar muito cuidado nesse caminho da autoajuda. Está cheio de best-sellers das livrarias evangélicas sobre autoajuda. Tome cuidado. Porque a esmagadora maioria vai falar para você como o seu ego pode funcionar melhor. Enquanto a Bíblia diz que o seu ego tem que morrer. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O processo do Senhor é matar o ego, não é incentivá-lo. O Senhor usa as provações, as aflições, os temores, as angústias, as frustrações, porque Ele quer sufocar o ego. Porque Ele sabe que o nosso velho homem está clamando por ressuscitar, por viver de novo. E vamos lá, vamos tentar. Mais um voto, mais uma promessa. Não é? Agora vai dar certo. Então capítulo 7 e 8 de Romanos, se você conhece bem o capítulo 7, como eu já falei, você vai terminar no verso 24. Desventurado, está vendo? Sem esperança. Irmão, não fuja dessa linha. Se você pregar o Evangelho de outra maneira, você vai produzir convencidos, mas não convertidos. Convencidos. Convencidos que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, Jesus é mais aquilo. Muito convencidos, mas não convertidos. Não aqueles que viram quem realmente são, sua falência, sua nulidade, sua miséria. Você não vai produzir adoradores com esse Evangelho misturado. Porque eles vão adorar quem? Eles vão adorar a si mesmos, porque eles se ajudaram. Eles deram o passo.
Eles descobriram o caminho, o modo, não é? Eles descobriram quais são os passos que devem ser dados. Então tome cuidado, irmão, porque o capítulo 8 de Romanos vem colocar um machado na raiz da árvore e vem dizer que na nossa carne só opera uma lei, lei do pecado e da morte. Não pode ser anulada. Só há uma maneira de não andar segundo ela, tendo uma outra lei, lei do Espírito da vida. Como nós podemos tê-la? Em Cristo Jesus. Então, se essa pessoa não estiver em Cristo Jesus, ela não tem a lei do Espírito da vida. Ela pode ter instrução, ela conhece a Bíblia, ela sabe que o Evangelho é isso, e Jesus, e Maria, a encarnação e a Trindade, mas ela não tem a lei do Espírito da vida operando nela. Ela pode até ensinar outros, mas ela não sabe o que está falando. E não tem poder para viver essa vida de verdade. Fruto de arrependimento, vida de serviço, um trabalho constante do Espírito de Deus na mente, no coração, nas emoções. Isso é prova de novo nascimento, não é? Então, irmão, a primeira coisa que eu queria colocar, e acho tão importante, especialmente nos nossos dias. Nós não estamos vivendo há 100 anos atrás. Acho que há 100 anos atrás não precisava se colocar a coisa assim. Mas hoje precisamos. Hoje precisamos porque há um outro evangelho. Tem falado tanto isso aqui. Sem cruz e sem sangue. É o evangelho que não precisa de encarnação e nem de morte. É o evangelho que diz que Deus quer ajudar as pessoas. E as pessoas precisam de Deus para ajudá-las. Isso é uma pregação espúria, porque isso não é o evangelho. O evangelho diz que Deus realizou uma obra por meio do seu Filho naquela cruz, que fez com que as pessoas vissem que elas são ineptas, completamente inadequadas, e que só podem ser salvas por ver o Cordeiro, contemplá-lo, se entregar a Ele. Isso é fé na Bíblia, entrega. Eu não posso. Isso é salvação. Eu não tenho. Isso é salvação. Eu não me arrumo. Isso é salvação. Mas é claro que não é só esse passo. É vendo Cristo, não é? Então você se lança sobre Ele. Eu não me arrumo. Senhor, obrigado pela Tua salvação. Senhor, eu não posso, mas poder o quê? O Senhor já fez tudo, né? Então, irmão, esse é o único evangelho. Não há uma outra alternativa para o evangelho. Não tente ajudar as pessoas com a Bíblia. Não tente ajudar as pessoas com o evangelho de incentivo do ego. Mostre para as pessoas que elas estão perdidas, condenadas. Que só há uma esperança. Paulo fala em Efésios: sem esperança e sem Deus no mundo. Mas Cristo derrubou aquele muro de separação e Ele é a nossa paz. Ele reconciliou tanto os judeus como os gentios em um só corpo com Deus. Ele e Ele. Não é você e uma maneira nova, uma técnica nova, um passo novo, uma coisa qualquer, um livro novo, uma ajuda nova. Não. Não é. Cuidado com esse evangelho, entre aspas. Porque isso não é evangelho. Então, o capítulo 8 deixa isso tão claro. Lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Te livrou da lei do pecado e da morte. O versículo 3 só vai lançar mais luz sobre esse assunto. Tão lindo esse versículo, não é, irmão? O que fora impossível para a lei. Usando as palavras de Hebreus agora. Lá no capítulo 9 também fala sobre a lei. E o 10 também, o início do capítulo 10. O autor de Hebreus, o mesmo Espírito, o Espírito Santo, diz assim, que a lei jamais aperfeiçoou coisa alguma. A lei jamais aperfeiçoou coisa alguma. É a resposta para esse versículo 3 de Romanos 8. O que foi impossível para a lei? Salvar o homem, aperfeiçoar o homem. A lei moral de Deus: não matarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você pode? Você podia? Então diz assim, impossível para a lei, porque a lei fazia as ordenanças, mas ela não gerava poder interior para fazer nada. A lei é como o marido exigente de uma mulher falida. Nós somos a mulher falida e a lei é o marido exigente. Vamos lá, mulher. E a mulher está lá desesperada o dia inteiro, fazendo das tripas do coração para agradar esse miserável, não é? E ela não consegue agradar, porque a lei é perfeita. Você já pensou em viver com uma pessoa perfeita? Que coisa terrível, não é? Porque nós somos imperfeitos.
Não é? Então a Romanos 7 diz que a lei de Deus é boa, a lei de Deus é espiritual, a lei de Deus é santa e a lei de Deus é justa. 4 palavras, está no capítulo 7, 4 palavras. Significa que a lei de Deus é perfeita. E é o nosso marido. Que marido terrível. Nós estamos casados com ele. Porque essa lei foi dada por Deus por meio de Moisés. Ou obedecemos ou morremos. Que chance que nós temos? Nenhuma. Irmão, esse é o ensino de Paulo no livro inteiro de Romanos. Paulo fala isso do começo ao fim. Paulo fala assim, vocês judeus, vocês acham que vocês têm alguma vantagem sobre os gentios? Se nós formos analisar mais nua e cruamente, vocês estão num estado pior do que os gentios. Porque os gentios não têm lei, e vocês têm lei. Então quando vocês que têm lei procedem contrariamente à lei, vocês mostram quanto vocês são malditos. Porque vocês não têm capacidade de obedecer à lei. Homem nenhum tem. É o que Paulo fala em Romanos, irmão. Será que esse é o nosso evangelho? Você vê que esse é o evangelho da graça? Você vê que esse é o único evangelho que salva? Que se você não pregar este evangelho, não há outro evangelho? Então, irmão, esse era o marido terrível, perfeito, exigente. Você não podia falar, você exige tudo de mim, mas você também não faz o que você manda. Não, porque ele é impecável, esse marido. Ele é irrepreensível, ele é perfeito. E ai de nós, que nós somos casados com ele. Esse é o ensino de Paulo em Romanos 7, no início do capítulo 7. Você quer ver que lindo? Olha lá, Romanos 7. Porventura ignorais, irmãos, e eu falo para os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Presta atenção. A lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, agora ele entra com a analogia do casamento. A lei é o marido, como eu falei, e nós somos a mulher. Olha lá a analogia, versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas que marido terrível esse, que é a lei, porque esse marido morre nunca. É a lei de Deus, é a lei eterna. Casar com um marido perfeito já seria um inferno. Agora, um marido perfeito que não morre é um inferno terrível, não é? Um marido perfeito e eterno, a lei. Vamos lá, gente, vamos lá. Quem sabe vocês conseguem. E nós desesperados, e não conseguimos. E quanto mais tentamos fazer, mais condenados ficamos. E quanto mais a lei diz, não cobiçarás, mais eu cobiço, né? E me desespero. E desventurado o homem que eu sou. Então Paulo está falando que essa é a nossa história inicial, natural, antes de termos Cristo, né? Então ele diz assim, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, quem morrer aqui? O marido, né? Pensa então, com cuidado aí. Se o marido morrer, a mulher está desobrigada da lei conjugal. Tá certo isso? Ela ficou viúva. Mas qual que é o problema com relação à lei? A lei não morre. A lei é a lei de Deus, a lei eterna. O que nós vamos fazer? O que foi feito, irmão? Você sabe? Esse texto fala. Adianta aí um pouquinho, se você conhece. Nós é que morremos. Nós é que deixamos a lei, o nosso marido, viúvo. Nós é que morremos. A lei não morre. Quando que nós morremos? Se você voltar um capítulo, Romanos 6, Paulo fala o quê? Foi crucificado com Cristo o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja tornado sem efeito. Está vendo o que Deus fez? Deus nos colocou em Cristo. Em Cristo, sim, nós já estamos mortos. Essa é uma verdade em Cristo. E na medida que andamos segundo o Espírito, nós experimentamos o poder da sua morte. Lembra que Paulo fala isso em Filipenses? Para experimentar o poder da sua morte e o poder da sua ressurreição. A comunhão dos seus sofrimentos. Conformando-me com ele na sua morte. Lembra que ele fala isso em Filipenses 3? Porque a morte de Jesus, então, irmãos, foi uma morte inclusiva. A morte dele, intrinsecamente falando, não era dele. Porque ele não tem pecado. Se ele não tem pecado, ele não pode morrer. Ele não tem dívida nenhuma com relação à morte, porque ele é santo. Ele morreu a nossa morte. A morte de Cristo é inclusiva. Por isso que Paulo ensina em Romanos 6. A gente está andando para trás aqui, né? Romanos 6 ele fala, olha, vocês não sabem que quando vocês foram batizados em Cristo Jesus, foram batizados na sua morte, foram sepultados com ele na morte pelo batismo?
para que, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, vocês andem em nova vida, em novidade de vida. Viu? Esse é o segredo. Pela morte de Cristo nós morremos para o velho homem e nós morremos para a lei. As duas coisas, são duas coisas diferentes, mas congruentes. Morremos para o velho homem, ele não tem mais domínio sobre nós, e morremos para a lei. A lei de Deus não faz mais exigências para nós sermos justificados por ela. Esse marido já era, não porque ele morreu, mas porque nós morremos. E agora aquela aliança com o primeiro marido foi quebrada pela morte. Nós morremos, nosso marido ficou viúvo. Mas agora nós somos unidos a outro marido. O primeiro marido era a lei, terrível. O segundo marido é Cristo. Ele não faz exigências menores do que a lei, porque a lei é um reflexo dele mesmo. As exigências dele são tão grandes quanto as da lei, até maiores. Se você ler o Sermão do Monte, você vai ver quais são as exigências de Cristo. Mas sabe qual a diferença entre Cristo e a lei? A lei exige e nada dá, e nada faz. Cristo exige e Ele mesmo cumpre em nós. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, para satisfazer as exigências que Ele mesmo faz. Então não é legalismo, então não é religião, então não é um caminho de penitência para tentar andar por obras e agradar a Deus por obras. Não. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Sem mim nada podeis fazer. Não foi o que o Senhor falou? Irmão, você vê como esse evangelho da graça é da graça mesmo? Não é da meia graça, não, e nem da graça sem graça. É o evangelho da graça. É uma graça total. É graça para justificação, é graça para santificação. Mesma graça. Não é justificação pela graça e santificação pelas obras. Não. É pela graça também. É pelo Espírito também. É por habitar em Cristo também. Só por Ele. Esse é o ensino de Paulo em Romanos 8. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. E só assim, a única maneira, te livrou da lei do pecado e da morte. Então, os irmãos vejam que o Evangelho tem caráter radical. Irmão, tão importante que eu e você compreendamos, você não acha? Quanto da sua história com o Senhor até hoje, quem sabe, foi passada em aflição, em sofrimento, em promessas, em votos, né? Agora vai dar, Senhor, me ajuda que eu consigo, né? Mas quão importante é você chegar a essa plena convicção. Eu de mim mesmo, como Paulo diz, nada sou, mas Cristo é tudo, como ele fala em Colossenses, né? Então esse é o foco aqui desse versículo 2. O que foi impossível para a lei, nos salvar. É o marido velho, né? Olha lá no capítulo 7, onde nós estávamos lendo, vamos voltar lá, 7:3. Então está dizendo no versículo 2 que se o marido morrer, a mulher fica desobrigada. Mas esse marido que é a lei é eterno, não morre. Então o verso 3 diz: de sorte que será considerada adúltera a mulher, né? Se vivendo ainda o marido, que é a lei, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Você vê que até aqui a ênfase da morte está sendo dada ao marido. Se morreu o marido, já falou 2 vezes aí, morreu o marido. Agora, olha o versículo 4, o que fala? Não é o marido que morreu. Paulo está dizendo, assim também, meus irmãos, vós morrestes. Importante essa palavrinha aí. O marido continua vivo, mas nós morremos. Vós morrestes relativamente à lei. Significa que vocês morreram com relação à necessidade de ter que cumprir a lei para ser aceitos por Deus. Vocês morreram relativamente à lei. Vocês foram aceitos pela graça, por meio da fé, porque Cristo cumpriu a lei por vocês e vocês foram unidos a Ele. Então vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro. Você está vendo que o marido continua vivo? Tanto o primeiro quanto o segundo? Quem morre é o vós. Paulo está falando na igreja, né? A mulher e não o marido. Vós morrestes por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro.
Quem será que é esse outro? Ele vai dizer aí, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Quem que é esse? Cristo, né? E deste modo, de que modo? Pertencendo a Cristo. Pertencendo a Cristo, frutifiquemos para Deus. A única maneira de nós frutificarmos para Deus, em outras palavras, agradarmos a Deus, fruto é isso. Fruto serve para comer, para se deliciar. Frutificar para Deus é agradar a Deus. A única maneira de nós darmos fruto para Deus é pertencer a Cristo. Quem pertence à lei desonra a Deus. Por que Jesus foi tão duro com os fariseus? Porque eles pertenciam à lei. E eles ainda queriam se gloriar nela. Nós fazemos tudo que a lei manda, nós damos o dízimo de tudo, nós praticamos os preceitos todos da lei, sabemos de cor, ensinamos para os outros e queriam se gloriar na lei. E o Senhor falou, vocês são uma raça de víboras, sepulcros caiados, não é? Eles estavam tão cegos que não conheciam a própria escravidão, né? É isso que a lei faz, irmão. A lei é terrível, a religião é horrorosa, porque ela mostra para o homem que tem um caminho nele mesmo, né? Tem um caminho nele mesmo. Você precisa descobrir o que vai dar mais certo para você. Mas dentro de você tem um potencial, né? Irmão, isso é uma ofensa direta à cruz de Cristo. Não tem potencial nenhum em nós, só tem potencial para ir para o inferno. Cristo cumpriu plena salvação na cruz do Calvário, por nós. Romanos 8,3. O que fora impossível para a lei, nos salvar, nos aperfeiçoar, porque ela estava enferma pela carne, isso fez Deus. Olha essa palavrinha, isso fez Deus. E Deus te ajuda. Não tem nada disso escrito aí, irmão. Isso fez Deus, porque era impossível para a lei. Porque ela está enferma pela carne. E a lei do pecado e da morte está agindo na carne. E essa lei não tem como ser revogada. É terrível o nosso estado natural. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho. Você vê como é uma ofensa à cruz qualquer outro evangelho? Você está ofendendo o Senhor e a sua cruz. Porque se há outro caminho, por que ele precisa morrer? Se há outro caminho, por que ele vai à cruz e, Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele sua gotas de sangue no Getsemane? Você acha que isso é uma brincadeira, irmão? Se nós podemos nos autoajudar, isso é uma ofensa ao Calvário. Deus enviou seu Filho, porque o homem não pode nada. Isso fez Deus enviando seu Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, quer dizer, realmente, condenou Deus na carne de Cristo, santa, né, o pecado. Você vê que beleza esse versículo 3? Não é? Tão claro o Evangelho da Graça. Aí no versículo 4 ele vai chamar a lei de novo. E eu queria que a gente não passasse despercebido desse ponto. Versículo 4. A fim de que? Essa expressão está ligando ao verso 3. Então Deus enviou seu Filho, ele condenou o pecado na carne do seu Filho, lá na cruz, aquela gloriosa redenção do Calvário. Para quê? A fim de que? O preceito, os mandamentos, as ordenanças da lei, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, teu próximo como a ti mesmo, matarás, tudo que a lei que é perfeita exige. Aqui está dizendo que vai se cumprir em nós. Vai se cumprir em nós. Como? Porque nós vamos tentar fazer até conseguir? Não. Mas por quê? Nós andamos segundo o Espírito. Está vendo? Santificação pelo Espírito e não santificação pelas obras. O mesmo caminho que nós somos justificados, irmãos, é o caminho no qual nós seremos santificados. É pelo mesmo Cristo e pela mesma fé. Os Gálatas estavam sendo confundidos nesse ensino. Você viu o quanto é importante? Aquela carta séria de Paulo aos Gálatas. Os irmãos estavam sendo confundidos. Eles creram em Cristo. Paulo falou que se colocou no meio das igrejas da Galácia e pregou o Evangelho para eles tão claro que ele fala assim que Cristo foi exposto aos olhos deles como se tivesse sido crucificado naquele momento. Ele fala assim, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado. Paulo falou para os Gálatas assim, vocês não viram quem é Cristo? Vocês não viram a cruz?
Vocês não viram por que ele verteu o sangue? Vocês não viram que ele fez redenção? Aí ele fala assim, mas como agora, irmãos? Que vocês começaram bem, começaram pelo Espírito, começaram vendo Cristo, agora querem se santificar pela obra. Agora você quer guardar dia? Não, porque esse dia é sagrado, esse dia tem que ser guardado, essa lua nova também, essa festa também, e precisa circuncidar. Jesus é muito bom para justificação, Jesus é muito bom para salvação, mas se eu quero ser mesmo perfeito, maduro, completo, eu preciso circuncidar, eu preciso obedecer à lei, a circuncisão é muito importante. Então, ai de mim se não circuncidar. E eles começaram a misturar a lei com o evangelho, uma coisa monstruosa. Então Paulo escreveu a carta aos Gálatas e falou, joga isso fora. Ainda que venha um anjo do céu e vos pregue um outro evangelho, reprova o anjo, porque o anjo está errado. Só tem um evangelho, Paulo falou. Esse evangelho eu conheço não porque algum homem me falou, mas porque Cristo, pessoalmente, particularmente, me ensinou. Autoridade apostólica de Paulo. Aprove a Deus revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse. Então Paulo se preocupava muito sim com esse outro evangelho. E a igreja hoje não tem se preocupado. E por isso está vivendo um estado tão lastimável, de modo geral. As pessoas não vencem as suas lutas. As pessoas não vencem os seus temores. As pessoas não vencem as suas angústias. As pessoas não vencem os seus pecados. Não vencem os seus hábitos. Porque não estão aprendendo a permanecer em Cristo, a andar no Espírito, desfrutar o poder da vida ressurreta de Cristo. Não é? Por que será que não estão? Porque estão sendo confundidas. Uma outra forma, uma outra maneira, uma técnica, uma ajuda de cá, um passo daqui e vai, muleta de tudo quanto é lado, não é? Então, irmão, o evangelho é radical. O Senhor Jesus nunca teve receio de pregá-lo assim, nem João Batista, quando foi anunciar o Senhor. Já tinha gente vindo falar coisas de tudo quanto é jeito quando João apareceu. A filosofia grega, aquele bando de mestres, falaram tudo. Quando João veio, ele falou assim, olha, eu trouxe o meu machado. E o meu machado está posto na raiz das árvores. João veio mostrar que o evangelho tinha um caráter radical. Não era questão de colocar adubo na árvore para ver se ela perde os bichos, os fungos, e ela começa a dar um fruto melhor. Mas é para matar essa árvore, que se chama ego. Né? Para que nós fôssemos enxertados numa outra árvore, que se chama Cristo. Cristo em vós. A esperança da glória, que o Paulo fala em Colossenses. Você vê, irmão, se você não for radical na sua compreensão, você não cresce espiritualmente. Não vence as suas lutas. Vai ficar colocando uma muleta atrás da outra. E quanto mais você se apoia na muletinha nova que você conseguiu, mais rápido ela quebra. Porque ela não aguenta o seu peso. O ego é pesado demais. É um homem gordo, né? Ele está sendo alimentado durante anos. 250 quilos. Não tem muleta nenhuma que aguente esse homem. Quanto mais se apoiar, mais rápido ela vai quebrar. E você vai ficar sem nada. Até que você veja bem a Cristo. Cristo para justificação. Cristo para santificação. Mesmo Cristo. A lei do Espírito da vida em Cristo te livra da lei do pecado e da morte. Então, esse é o caráter radical do Evangelho. Irmão, primeiro compreenda essa radicalidade por você mesmo e depois pregue esse Evangelho. Quando Paulo se colocou entre os coríntios, ele sabia que pregar essa mensagem era ser tido como um ignorante. Você sabia disso? Sabia, irmão? Atos 17, Paulo no Areópago, em Atenas, quando ele prega para aqueles filósofos gregos, você lembra que eles falam assim? Primeiro, o Lucas, o narrador, o autor de Atos, ele diz que aqueles atenienses eram muito engraçados, eram como mulheres fofoqueiras, né? Lucas diz assim que eles não faziam outra coisa senão ouvir as últimas novidades. Eram os atenienses. Está lá escrito em Atos 17, se você quiser conferir. Então, quando eles começaram a ouvir Paulo pregar, assim de leve, Paulo apareceu lá e estava pregando, e eles não sabiam bem do que se tratava, eles falavam assim, vamos ver o que quer dizer esse tagarela. Você se lembra dessa expressão? Chamaram Paulo de tagarela. Sabe o que significa essa palavra no original? Tagarela significa um colhedor de migalhas. Eles viram que Paulo estava ali fazendo um sincretismo. Significado dessa palavra. Olha, ele está pregando um misto aí de coisas esquisitas que nós nunca ouvimos. Como se Paulo fosse um caçador de tudo que tinha sido ensinado até então.
Ele veio reunir migalhas de tudo quanto é lado, um sincretista. Então eles falaram: o que quer dizer esse tagarela? Eles chamaram o tagarela lá, o Paulo, para pregar para eles, lá no Areópago. E você se lembra o que Paulo falou lá no Areópago? Ele falou sobre o único Deus. Os gregos não criam nisso, um monte de Deus, o Deus do amor, o Deus da tormenta, o Deus de não sei mais o que, Deus para tudo quanto é lado. Paulo foi pregar no Areópago o único Deus, Criador e sustentador de tudo que criou. Porque os gregos eram deístas. Eles criam que esses deuses que criavam, eles criavam igual um relojoeiro fabrica o relógio. Depois ele dá a corda e o relógio funciona por si mesmo, não precisa do relojoeiro, só a hora que estragar. Não é? Então Deus criou o mundo, mas olha, o mundo vive como viver. Deus está fora do mundo, não tem nada a ver com o mundo. É o deísmo. Então Paulo falou: não, é o único Deus que criou o mundo e é o único Deus que sustenta tudo que ele criou. Tudo. E aí ele vai pregando esse Deus. E no final ele fala assim: e agora, ele não levou em conta o tempo da ignorância de vocês. Aquele bando de filósofos, imaginem só, cheio de poses, assentados no Areópago, e Paulo junta todo mundo e chama todo mundo de ignorante ao mesmo tempo. Ele fala: Deus não levou o tempo da vossa ignorância, mas ele ordena que já todos se arrependam, porque ele designou um tempo em que há de julgar o mundo por meio do seu varão que ele acreditou, Jesus, ressuscitando dentre os mortos. Olha o evangelho que Paulo pregou, né? Muito radical, sem medo de ser chamado de bobo. Mas esse homem fala a verdade, no berço da sabedoria grega ele vem falar de Jesus, de cruz. Que história é essa? Não é? Você não tem dúvida, irmão. O texto diz, que ele fala: olha, Paulo, nós vamos ouvir você em outra oportunidade sobre esse assunto. Eles descartaram Paulo, não é? Da mesma forma, irmãos, você corre esse risco, né, entre aspas, de quando pregar o evangelho real, você também ser descartado. Mas não tem outra maneira, não? Não tem um modo aí mais fácil? Precisa mesmo disso? Cruz, eu não valho nada mesmo? Não tem nada bom em mim? Não adianta eu tentar mais? Não tenho esperança, estou sem Deus no mundo, vou para o inferno, estou separado de Deus? Esse evangelho ofende, né? O evangelho, porque ele mostra o homem como ele é, a impotência, a nulidade, vazio. Esse evangelho é o evangelho da glória, porque ele mostra que Deus nos amou. Os impotentes, inválidos e miseráveis são amados, eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, né? Então, irmãos, nós precisamos rever o nosso evangelho e pregar esse único evangelho. Decidir nada saber entre vós, senão Cristo e este crucificado, né? Não tem um meio termo. Então, eu vou encerrar aqui. O capítulo 8 de Romanos, ele foi escrito exatamente para que nós compreendamos que esse caráter radical do evangelho, da ação do Espírito de Deus em nós, ele é derivado do caráter radical do evangelho. Nós só podemos ter alguma compreensão da lei do Espírito da vida se nós conhecemos a lei do pecado e da morte, o significado dela, a nossa condenação, a nossa perdição, a nossa miserabilidade, a falta de capacidade total em nós. Senão Romanos 8 significa nada para nós, né? Então examine por você mesmo os outros versículos desse capítulo, para que você veja a beleza desse capítulo. Quanta provisão, irmão, eu e você já temos, é completo. Provisão para paz. O pendor do Espírito dá para quê? Para vida e paz. Olha só. Mas o pendor, a inclinação, os desejos da carne dão para morte. Sempre vai ser assim, não é? Mas então o Senhor nos deu uma salvação tal que em Cristo nós fomos justificados e pelo Espírito nós podemos andar triunfantemente. Graças a Deus, senão seria um meio evangelho, né? Então você vai ler Romanos 8 aí, você vai ficar impressionado de ver as palavras. Esse Espírito que ressuscitou a Jesus habita em nós, ele vai vivificar nossos corpos mortais, ele é o Espírito de adoção que testifica que nós somos filhos. Quanta bênção, irmão, quanta verdade num capítulo só sobre o Espírito Santo. Eu vou deixar que você mesmo estude esse texto, porque numa outra oportunidade que nós tivermos, nós vamos partilhar um pouquinho sobre avivamento espiritual. Mas não perca a oportunidade de estudar esse capítulo e de colher aí esse ensino sobre o Espírito Santo dentro desse capítulo.
8 de Romanos. Amém. Vamos orar. Ó Pai, nós somos agradecidos ao Senhor, porque o Senhor realizou para nós e por nós uma obra completa, perfeita no Calvário. Pedimos, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor, nós não lancemos nenhuma névoa sobre a grandiosidade desta obra consumada. Nós não lancemos nenhuma injúria sobre a cruz, Senhor, nenhum desvalor, mas que o Senhor permita, pelo revelar do Espírito do Senhor em nós, que essa cruz brilhe aos nossos olhos e nós vejamos a nossa imensa salvação que o Senhor proveu. Nos ajude a contemplar melhor, Senhor, e nos ajude a experimentar essa vida no Espírito de forma mais plena, tendo as palavras do Senhor permanecendo em nós, tendo o nosso relacionamento de amor com o Senhor mais forte, mais robusto, e experimentando, Senhor, crescentemente essa vida de triunfo. Agradecemos a Ti porque em Cristo o Senhor sempre nos conduz em triunfo, e que por meio de nós o Senhor verdadeiramente possa manifestar em todo lugar a fragrância do Teu conhecimento. Nos ajude, Senhor, a agasalhar o verdadeiro e único Evangelho e pregá-lo com todas as forças do nosso coração, para que aqueles que foram escolhidos em Ti sejam chamados à fé. Dá-nos intrepidez, Senhor, alegria, coragem, ousadia, para anunciarmos o Senhor e a Sua cruz, e para andarmos no Senhor assim como recebemos ao Senhor, arraigados e edificados em Ti, confirmados na fé. Pedimos que o Senhor nos esclareça mais, Senhor, em nome de Jesus. Amém.